Amado, a paz do Senhor Jesus. Amado, nós vamos começar aqui no capítulo 12 de Êxodo. Vai falar, amado, da primeira Páscoa, realizada pelo povo de Israel, sob o comando de Moisés. Presta atenção, que coisa legal e coisa interessante. Estou falando na primeira, certo? A primeira, repare. Como as coisas de Deus, elas são, vamos dizer assim, elas são perfeitas, né? O nosso Deus, amado, ele gosta de perfeição. Ele valoriza você, né? Você tenta sempre melhorar, sempre fazer o melhor, né? E as coisas de Deus, quando você vê até a vinda do Filho de Deus, que é Jesus, continua a ver e querer que nós sejamos perfeitos, né? Procurar fazer as coisas de uma melhor perfeição, tá certo? Aqui é a instituição da primeira Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Presta atenção. Aí esse cordeiro da Páscoa, amado, ele deveria ser sem mácula, né? Um macho, né? Um macho de 1 ano de idade, escolhido, sacrificado, comido e tipificado. Preste atenção, né? Aí vai dizer assim, no versículo 3, falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena, para um cordeiro, então, tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Quer dizer, que aí é toda a família, irmão. A palavra família ocorre uma vez no livro de Êxodo 12, versículo 4, e famílias uma vez também no capítulo 12 e versículo 21. A gente vê aqui 2 vezes, né? O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, limpo, né, irmão? Um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Quer dizer, toda a congregação, todo o povo de Israel, certo? Se reunir, tá certo? E no capítulo 12, nesse mesmo capítulo, o sangue da porta. Como é que ia ser colocado esse sangue? Em qual local? Era um sinal de proteção, esse sangue, né, desse cordeiro, né, desse cordeiro da Páscoa. Era um sinal de defesa, era um sinal de livramento, era um sinal de aceitação, era um sinal de obediência, era um sinal de fé, era um sinal de esperança, era um sinal de submissão, era um sinal profético. Olha aqui, amado, para você ver os sinais. Quantos sinais tem aqui importantes para a vida do povo de Deus? Estou falando aqui da antiga aliança, mas aqui serve para nós hoje, certo? Era um sinal de proteção, tudo de obediência do povo de Deus. E tomaram do sangue e pô-lo em ambas as obreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comeram a carne assada no fogo, com pães asmos,
com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. A cabeça com os pés e com a fressura, e nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimarás no fogo. Quer dizer, tudo perfeito, fazer tudo perfeito. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, né, você bem calçado, né, e o vosso cajado na mão, bem armado, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Tudo bem feito. O irmão tá vendo aqui que tudo do nosso Deus, ele é bem feito, certo? Tudo. Você vê que hoje em dia, quando você vai participar de uma santa ceia do Senhor, tem que ser com o maior zelo, né? Com a maior organização, e tem que ser bem feito. E diz assim: e eu passarei pela porta do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Deus dizendo que ia fazer juízo hoje sobre o povo. E todo o povo de Deus deviam obedecer. Olha para você ver as coisas de Deus como são. Olha, e diz assim: e aquele sangue vos será por sinal nas casas que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu feri a terra do Egito. Está vendo? E é interessante que você olhando aqui, o que Deus vai fazer, ele avisa o povo dele. Ó, e este dia vos será, olha, por memória, quer dizer, um memorial, esse dia, essa primeira Páscoa, e celebrá-lo eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações, presta atenção, nas vossas gerações, celebrareis por estatuto perpétuo. É interessante que ficou a Santa Ceia hoje em dia para a Igreja do Senhor. É muito interessante. Você já começa a ver que na antiga aliança já falava nesses cumprimentos que Deus ele fez nos dias com o povo dele. Aí diz assim, ó, 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Se desobedecer, já ficava fora dos planos de Deus. E diz assim, ó, e ao primeiro dia haverá santa convocação. Santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. E somente aprontareis para vós. É interessante, né, as coisas de Deus, né? Ele cuidar do povo dele, ele tem esse cuidado de cuidar do povo dele. Hoje é do mesmo jeito, através de Jesus Cristo, Deus cuida de todos nós. Olha que coisa linda. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações, por estatuto perfeito. Até hoje se fala nessa saída do povo de Deus do Egito. E a gente tem a curiosidade de saber como é que foi. Todo homem de Deus quer saber. Diz, no primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães asmos até 21 do mês, à tarde. Aí diz assim, ó, por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado
aquela alma será cortada da congregação de Israel. Misericórdia. Assim o estrangeiro como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações. Comereis pães asmos. Chamou Moisés, presta atenção, chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse-lhe: escolhei e tomai vossos cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa, tudo dentro da ordem e decência. Então tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta e ambas as obreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Isso aqui, quando era determinado, amado, o povo de Deus tinha que cumprir o que Moisés estava determinando por Deus. Aí aqui diz assim, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vi o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrades na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. Quer dizer, continuar cumprindo esse ritual, que é aqui no tempo da lei, que hoje em dia nós realizamos a Santa Ceia do Senhor, com toda a igreja do Senhor. Olha que coisa interessante, amado. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim o fizeram. Quer dizer, o povo cumpriu essa determinação, uma determinação que foi muito importante até os dias de hoje. Quer dizer, que foi um livramento para o povo de Israel. Essa primeira parte aqui, amado, eu vou dar por encerrado. A segunda parte eu vou falar a morte dos primogênitos, tá certo? Para não ficar muito longo, eu vou parar isso aqui. Quer dizer, essa primeira parte aqui eu falei a instituição da primeira Páscoa. E se contém Êxodo 12. Aí na segunda parte eu vou falar de Êxodo 12 a partir do versículo 29 até o versículo 36, tá certo? Para não ficar longo, aí eu